Pela quarta vez, a PUC serve novamente de cenário para um fórum. É a segunda Conferência Internacional de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. A União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação e na Agricultura é uma federação sindical a nível mundial. Nós temos 343 organizações filiadas em 125 países. Nós representamos a mais de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores da agricultura e da alimentação. O nosso objetivo principal aqui no marco desta segunda Conferência Mundial da Reforma Agrária é o lançamento internacional de uma campanha contra a violência no campo no Brasil. Nós participamos em todos os fóruns realizados aqui em Porto Alegre. Nós acreditamos que os problemas que foram levantados no primeiro fórum acrescentaram ultimamente. Temos a situação com a problemática dos transgênicos. A gente não tem que esquecer que quando foi realizado aquele primeiro fórum, o estado de Rio Grande do Sul era um estado livre de transgênico. Essa foi uma das principais bandeiras para realizar esse fórum aqui. Hoje, praticamente, 99% da soja plantada aqui no estado é transgênica. Nós temos uma situação de violência acrescentada em muita região deste país e também em outros países da América Latina, inclusive da Europa, África e a Ásia. Nós estamos vindo e enfrentando um processo, um modelo que produz muita exclusão social, uma degradação ambiental absurda, e nós vamos a uma agricultura sem agricultores. É por isso que a UITA, que muitas organizações de trabalhadoras e trabalhadores da agricultura e camponesas estão enfrentando esse modelo. De um lado, acontece a conferência propriamente dita e oficial, onde 11 delegados representando cada um dos mais de 80 países, além de 22 ministros do desenvolvimento agrário, concentram as discussões. Acho que o grande mérito da conferência é, primeiro, retomar um tema extremamente importante, né? Não só para o país, mas todos os países em desenvolvimento, sobretudo, que ainda não fizeram o seu processo de reforma agrária. Nós aqui, no caso do Brasil, acho que é um momento muito especial, não em função exatamente desse momento que estamos vivendo, da conjuntura, onde o debate da reforma agrária é sempre um debate muito presente entre o governo e movimentos sociais, num momento em que nós precisamos, de fato, avançar com esse tema. E aqui a conferência ela resgata uma questão histórica de 27 anos, né, que foi a última conferência que houve, e acho que é fundamental que a FAO esteja promovendo, junto com o governo brasileiro, o conjunto das outras delegações, esse debate tão importante para o mundo. Obviamente a questão do tema da reforma agrária, ele tem a ver com o aspecto do desenvolvimento dos países, ou seja, é fundamental que, ou melhor, se nós olharmos todos os países que têm um bom desenvolvimento na agricultura, todos eles passaram por um processo de reforma agrária amplo, né, e isso exatamente no sentido de dar direito aos trabalhadores do acesso à terra. Então acredito que essa conferência ela permite trazer num contexto maior, né, não só a questão do acesso à terra, mas toda a necessidade que tem em relação ao que se pensa em termos de reforma agrária efetivamente, né? A vinculação do processo produtivo, acesso aos meios de produção, a vinculação disso com o abastecimento alimentar nos países, a relação urbana e rural que tem o aspecto agrário, né? Então acho que tudo isso aqui, o aspecto da segurança alimentar sobretudo, né, eu acho que é um momento ideal, né, e felizmente no governo Lula, pelo menos, acho que nós temos tido aí um amplo espaço para debate, né? Certamente os movimentos sociais cobram que a reforma agrária avance de uma forma mais acelerada. Eu acho que é justo por parte dos movimentos sociais. Também entendo que o governo tem feito um esforço no sentido de avançar em relação a essa temática. É claro que nós temos aí uma série de problemas ainda, talvez de ordem jurídica, vamos dizer assim, para que de fato possamos avançar. Tem toda a discussão agora sobre a revisão dos índices de produtividade, que é um tema importante. Acho que tem uma série de questões que eu diria que, ao trazer o debate internacional para o país, né, para o Brasil, isso necessariamente reforça a agenda da reforma agrária no contexto nacional. Por outro lado, paralelamente, está a sociedade civil organizada e representada pelo MST, Via Campesina, ACUT, FETAG, CONTAG e outros movimentos.
A importância da CONTAG está presente na conferência, juntamente com outros movimentos sociais, é trabalhar a busca da unidade dos movimentos sociais para construir uma proposta de reforma agrária e desenvolvimento rural que o Brasil e o mundo precisam, né? Que tenha como base nesse desenvolvimento rural sustentável e solidário o fortalecimento da agricultura familiar. E para fortalecer a agricultura familiar e ampliar essa agricultura familiar, nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos quebrar o latifúndio improdutivo e a gente realizar uma verdadeira reforma agrária, e uma reforma agrária justa e com paz, não pode ser uma reforma agrária injusta como é hoje no Brasil e com alto índice de violência contra as lideranças, principalmente contra as lideranças sindicais no nosso Brasil. E outros países do mundo não têm na sua agenda a reforma agrária como importante do desenvolvimento do seu país. O Brasil tem, apesar de toda a dificuldade, o governo brasileiro pauta a reforma agrária como estratégica no desenvolvimento. Então nós precisamos de ter os movimentos sociais pautando como deve ser realizada a reforma agrária, qual a importância que tem de ser realizada a reforma agrária, e em algum momento na conferência a gente está reunindo uma coordenação dos movimentos sociais, uma coordenação dos governos, para tentar construir uma agenda comum, uma agenda positiva, né, onde a reforma agrária seja não só um instrumento de distribuição de terra, mas um instrumento de distribuição de terra, de preservação do meio ambiente, da questão do desenvolvimento econômico, social, solidário, criação de emprego, né? E a gente precisa desconcentrar essa terra no Brasil, né? Fazendo a reforma agrária, desapropriando o latifúndio, o governo federal, o governo estadual retomando as suas terras públicas para os trabalhadores e também criando outros programas complementares à reforma agrária, principalmente naquelas áreas que não podem ser desapropriadas, que o governo possa dar condições aos trabalhadores que assim queiram adquirir essas terras através de outros programas complementares, como o Programa Nacional de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural.